Nesse vídeo, a gente vai mostrar um teorema que eu particularmente acho a prova muito bonita, que é a transitividade das retas paralelas, certo? Primeiramente, a gente enuncia um postulado, que é o postulado das retas paralelas, e depois a gente prova o teorema, certo? Então, vamos lá, vou enunciar o postulado, primeiramente. Vou enunciar o que é denominado postulado das paralelas, certo? Ele diz o seguinte: por meio desse postulado, a gente tem que, em um ponto, existe uma única paralela a uma reta dada. Beleza, pessoal. Então, se você pegar um ponto arbitrário e uma determinada reta só passa uma reta paralela por aquele ponto em relação à reta dada, certo? Se a gente fosse representar isso aqui geometricamente, para a gente ter uma visão melhor, seria o seguinte, olha. Imagina que você tem um ponto em uma determinada reta, R, só existe uma única reta que passa por esse ponto e é paralela à reta R, certo? É aqui de novo para ficar bonito. Só existe uma reta que passa por esse ponto, uma reta S, de modo que S seja paralela a R, certo? Nota que esse postulado ele não faz qualquer menção do ponto tal ou não na reta. Se você pegar uma reta L, por exemplo, em um ponto M, só vai existir uma única reta que passa por M e é paralela a L. Nesse caso, vai ser a própria reta L, certo? Beleza? Então, ele engloba esses dois casos e esse aí é o postulado das paralelas, certo? Repetindo, dado um ponto em uma reta, só existe uma única reta que passa por aquele ponto e é paralela à reta dada. Perfeito. Uma vez enunciado esse postulado das paralelas, a gente vai enunciar o teorema da transitividade das retas paralelas. Vamos lá. Então, vou colocar aqui que a gente denomina de teorema da transitividade das retas paralelas. Vou enunciar aqui o teorema. Ele diz o seguinte: se duas retas são paralelas a uma terceira, então elas são paralelas entre si, certo? Ele é bem fácil de compreender, né, o que é enunciado. A priori, você pode pensar que é algo bem simples, certo? Mas a prova de certo modo, bem elaborada, certo? Então, o que a gente tem por hipótese aqui, se a gente for separar hipótese e tese, como a gente costuma fazer? A gente tem por hipótese que você tem duas retas paralelas, A e C, e duas retas paralelas, B e C. Então, eu tenho A e B, duas retas que são paralelas a uma reta C. Então, a tese aqui é mostrar que A é paralela a B, certo? Então, se eu tenho uma determinada reta A que é paralela a uma reta C, uma determinada reta B que é paralela a uma reta C, então a gente tem que mostrar que essas retas A e B são paralelas. Beleza. Vamos então para a nossa demonstração, certo? A gente vai englobar todos os casos, iniciando aqui pelos triviais, certo? Nota que o teorema ele não faz menção das retas serem distintas, né? Então, o caso trivial é quando você tiver aí uma igualdade das retas. Por exemplo, se
a reta A for igual à reta C, então, por exemplo, nesse primeiro caso, suponha que A seja igual a C. Se A for igual a C e B for paralela a C, como A é igual a C, B vai ser paralela a A e já sai de modo trivial, certo? Então, esse caso aqui é um caso trivial. Vou listar todos os casos triviais nessa primeira linha. Essa aqui é trivial por conta do que a gente explicou. Se B for igual a C, também é um caso trivial, porque, por hipótese, B é paralelo a C e A é paralelo a C. Se a reta B for igual à reta C, pelo fato de A ser paralela a CA, vai ser paralela a B de modo direto, certo? E, finalmente, o outro caso trivial é o caso da reta A ser igual a B. Poxa, se A for igual a B, pela definição de paralela, você tem duas possibilidades. Se duas retas são paralelas, ou elas são idênticas, ou a interseção entre elas é vazia e elas são coplanares, né? Se A for igual a B, então, diretamente, elas já são paralelas pela definição de retas paralelas, certo? Então, todos esses casos aqui, o resultado é direto, certo? No caso dessa igualdade entre as retas. Então, a gente vai considerar o caso dessas retas serem distintas, certo? Então, sejam A diferente de C, A diferente de B e B diferente de C. A gente vai considerar esses casos aqui das retas serem distintas. Agora eu vou subdividir essa prova em duas possibilidades, certo? A primeira possibilidade é supor que essas retas A, B e C são coplanares. A gente vai provar que, nesse caso, o resultado segue. Em sequência, a gente prova o caso para o fato delas não serem coplanares, certo? Então, vamos lá. Eu vou analisar, né? Analisemos o caso de A, B e C serem coplanares. Bem, nesse caso, eu vou fazer uma prova por absurdo, certo? A gente vai supor por absurdo que A não seja paralela a B. Suponhamos, por absurdo, que A não seja paralela à nossa reta B, certo? Então, suponho que essa reta A não seja paralela à reta B. Nesse caso, a gente tem A e B, duas retas que a gente está supondo que elas são coplanares aqui nesse caso, né? Então, eu vou ter duas retas que são coplanares e elas não são paralelas. Se duas retas são coplanares e não são paralelas, não tem outra possibilidade. Elas têm que serem concorrentes, né? Então, é esse o caso que eu vou colocar agora, né? Nesse caso, uma vez que A e B são coplanares, e A e B não são paralelas, né? Uma vez que A e B são coplanares e não paralelas, temos que elas são concorrentes.
Tá, se elas são concorrentes, então existe um ponto de interseção das retas A e B, certo? Então, logo, existe um ponto P que pertence à interseção entre A e B. Beleza. Então, a gente está com o seguinte caso. Daí, a gente tem P pertencendo a A, P pertencendo a B. E lembre que, por hipótese, a gente tem que as retas A e C são paralelas, né? E as retas B e C são paralelas. A gente tem paralelismo aqui de A com C e B com C, certo? Então, lembra que, por hipótese, A é paralela a C e B é paralela a C. Pronto, olha, chegou o momento da gente utilizar o postulado das paralelas. Nota que o postulado das paralelas diz que, dado um ponto e uma reta, ele diz que existe e é única uma reta que passa por esse ponto e é paralela a essa reta dada. Observe que tanto a reta A como a reta B satisfazem essa condição. A reta A é uma reta que passa por esse ponto e é paralela a C, e a reta B também é uma reta que passa por esse ponto e é paralela a C. Então, pelo postulado das paralelas, essas retas A e B elas têm que ser iguais, né? Então, a gente tem, pelo postulado das paralelas, né? Que A e B têm que ser iguais. Tudo bem, olha, mas a gente tem, por hipótese, que A é diferente de B. A e B não são iguais por hipótese. A gente já analisou o caso de elas serem iguais, né? E o resultado era direto. Então, a gente já supôs que elas são diferentes. Aqui a gente concluiu que elas são iguais. Então, é justamente esse aí o absurdo, tá? Então, isso aqui é um absurdo, porque por hipótese as retas A e B são diferentes. Logo, né? Lembra que a hipótese partiu da gente supor que A e B não são paralelas, né? Logo, A é paralela a B, nesse caso, era o que a gente queria mostrar, né? Para esse caso, a gente tem que analisar os outros casos. A gente já analisou o fato delas serem iguais, né? Depois distintas. Não completamente esse caso de serem distintas, porque a gente só analisou o fato delas serem distintas e coplanares, né? Agora a gente vai analisar o caso delas serem distintas e não coplanares. Quando a gente terminar esse, então a gente fecha todas as possibilidades e aprovado o teorema, tá? Então, agora a gente vai analisar o caso de A, B e C serem não coplanares. Pois então, por fim, analisemos o caso de A, B e C serem, né, não coplanares. Beleza. Coplanares, né? Permita ajustar aqui. A gente tem o seguinte, olha. Eu vou provar mais uma vez para absurdo, sabe? Se houvesse, né? Por absurdo. Um ponto P. Na interseção, né?
de A e B, teríamos, né? Só me permita copiar exatamente o que eu acabei de argumentar antes. A gente teria exatamente isso de novo, certo? Nota que se a gente tivesse um ponto P na interseção entre A e B, a gente teria exatamente o mesmo caso que a gente já analisou antes. Ó. A gente teria P pertencendo a A com A paralela a C, por hipótese, P pertencendo a B com B paralela a C, então A seria igual a B, que é um absurdo, porque as retas são distintas, tá? Então, nesse caso, né, pelo mesmo argumento que a gente já citou antes, a gente vai ter que A e B não tem ponto em comum. Então, logo, A e B não tem ponto em comum, certo? Tudo bem. A gente tem o seguinte, então, olha. A gente tem, por hipótese, que A é paralela a C e B é paralela a C. A gente já provou diversos casos de determinação de retas, e um dos casos é o caso que afirma que duas retas paralelas, né, elas determinam um plano, certo? Então, nos casos que a gente citou de determinação de plano, melhor dizendo, a gente tem esse caso, que é o caso que diz que duas retas paralelas determinam um plano. Há 4 casos, esse aí é um deles. Esses casos foram demonstrados em vídeos anteriores, certo? Esses vídeos estão nesse nosso conjunto de vídeos de geometria analítica. Tudo bem. Então, eu vou usar esse fato agora, certo? Vou botar aqui, temos, né? Se eu sei que A é paralela a C, então eu vou dizer que existe, né, um plano beta, tal que beta é determinado por A e C, e se B é paralela a C, né, eu vou dizer que existe um plano alfa, tal que alfa é determinado por B e C. Duas retas paralelas determinam um plano. Tá. Nota que esses planos alfa e beta, eles não podem ser paralelos, certo? Porque eles têm interseção. A reta C está tanto em alfa como em beta, certo? Então, esses planos não podem ser paralelos. Vou botar aqui, note que alfa e beta não podem ser paralelos, pois a reta C ela tanto está contida em alfa como está contida em beta, certo? Tá. A gente já provou aí anteriormente que dois planos, né? A interseção entre dois planos é uma reta única, né? Então, nota que essa reta C, ela está na interseção entre esses dois planos. Significa, então, que essa reta C, na prática, é a interseção entre os dois planos, certo? Porque, repito, a interseção entre dois planos é uma reta única, certo? Então, eu vou colocar uma vez que, né, a interseção entre dois planos é uma única reta, a gente tem que, se a alfa, né, é determinado pelas retas B e C, e beta é determinado pelas retas A e C, a gente tem que a reta C é a própria interseção entre alfa e beta, certo? C é igual à interseção entre alfa e beta. Perfeito. A gente tem o seguinte, então, olha.
Nesse caso, eu vou tomar aqui um ponto... Eu vou tomar um ponto agora, P pertencente à reta B. Vamos lá, vou argumentar aqui direitinho, depois eu faço um desenho para mostrar onde é que a gente vai chegar. Vou dizer aqui, tomemos um ponto P que está em B, certo? Aí, eu tenho o seguinte, olha. A gente já mostrou que A e B, as retas A e B não têm ponto em comum, né? É isso que a gente já mostrou. Então, vou colocar aqui. De fato, mostramos, certo? A gente já mostrou aqui que A e B não têm ponto em comum, provamos isso direitinho. Então, uma vez que A e B não têm ponto em comum, eu sei que esse ponto P que eu peguei em B, ele não está em A, certo? Beleza. Então, olha, já que esse ponto P não está em A, eu vou usar agora um outro caso de determinação de plano. Um dos casos de determinação de plano que a gente já provou também é que um plano pode ser determinado por uma reta e por uma reta, né, e por um ponto fora da reta. Então, como eu tenho que P não pertence a A, vai ter um plano determinado pela reta A e pelo ponto P. Então, vou dizer, logo existe um plano que eu vou chamar aqui, por exemplo, de gama, que é determinado pelo ponto P e pela reta A, certo? Então, só fazendo uma figura do que a gente tem até agora, para ficar mais claro, a gente tem o seguinte, olha, o que a gente tem aqui é que, por hipótese, você tem que a reta A ela é paralela a C e que a reta B é paralela a C, né? Essa aí é a hipótese. A é paralela a C, B é paralela a C. Então, eu vou desenhar aqui, por exemplo, a reta A, aqui ela. Eu tenho que a reta A é paralela a uma determinada reta C aqui. E eu sei que essa reta C, ela também é paralela a uma reta B. Beleza. Aí a gente pegou um ponto P que pertence a essa reta B. A gente pegou um ponto P que pertence à reta B. Vou representar esse ponto aqui, por exemplo. Aí, a gente sabe que um plano pode ser determinado por um ponto e por uma reta. Então, eu sei que existe um plano que eu chamei de gama, que é um plano determinado por esse ponto e essa reta A aqui. Aí, a gente também já denominou alfa e beta os planos determinados por B e C e por A e C, respectivamente, né? Alfa é o plano determinado por B e C. Então, esse planozinho aqui, ó, determinado por B e C, eu vou chamar esse cara de plano alfa. E esse plano determinado por A e C eu chamei de beta, certo? A e C é o plano determinado por essas duas retinhas, eu chamei de beta. Beleza. Então, eu tenho aqui um plano gama, determinado por P e A, um plano beta, determinado por A e C, um plano alfa, determinado por B e C. Eu tenho que, por hipótese, essa reta A é paralela a C, e essa reta B aqui é paralela a C. Lembrando que a gente tem que provar que A é paralela a B. É essa a nossa intenção, tá? Beleza, vamos continuar aqui. Com essa figurinha eu acho que fica mais claro o que a gente está fazendo. Eu vou dizer o seguinte, olha. Os planos, por exemplo,
alfa e gama, esses dois planos alfa e gama aqui, eles têm um ponto em comum. A gente já mostrou que é justamente o teorema das retas paralelas, né? Que se dois planos têm um ponto em comum, é porque eles têm uma reta em comum, certo? Então, significa que, já que eu sei que alfa e gama têm um ponto em comum, que é o ponto P, eles têm uma reta em comum. Eu não posso afirmar de uma vez que a reta B é essa reta comum entre esses dois planos, certo? E isso é o que eu tenho que provar. Eu só sei que existe uma reta comum a esses planos alfa e gama, certo? Como eu ainda não sei que essa reta é a reta B, porque será, mas a gente tem que provar, eu vou chamar essa reta aí de outro nome, certo? Então, eu vou supor, por exemplo, que essa reta determinada pelos... que está na interseção, né, entre esse alfa e gama, vai ser uma reta que eu vou chamar, por exemplo, de x, certo? Eu vou explicar exatamente isso que eu coloquei nessa figura aqui um pouquinho mais em cima, certo? Então, colocando aqui um pouquinho para o lado, eu vou dizer o seguinte, olha, os planos alfa e gama, eles têm um ponto em comum, P. P é o ponto em comum entre esses caras, né? Então, eu vou dizer logo, eles têm uma reta em comum x. Isso aqui, pessoal, é justamente o teorema das retas paralelas, certo? Se dois planos têm um ponto em comum, então eles têm uma reta em comum que é única, certo? Teorema dos planos paralelos, melhor dizendo. Eu falei das retas, mas é dos planos. Teorema da interseção de planos, né? Melhor dizendo. Teorema da interseção de planos. Já foi provado, certo? Anteriormente. Provamos esse cara. Se dois planos têm um ponto em comum, então eles têm uma reta na interseção entre eles, que é única, certo? Beleza. Então, nesse caso, a gente ainda, como eu já comentei antes, a gente não tem garantia que essa reta x é igual a b, certo? Vou destacar isso. Não há garantia que x é igual a b, certo? A gente vai ter que provar. Certo. Eu vou falar o seguinte, olha, pessoal, eu vou afirmar e, logicamente, provar que as retas A e X são paralelas, certo? Eu vou afirmar que essa reta A e essa reta X aqui, que a gente tomou como sendo a interseção entre alfa e gama, essas retas A e X, elas são paralelas, certo? Eu vou afirmar e provar isso aí com vocês. Vamos lá. Então, vou dizer o seguinte, olha, afirmamos que X e A são paralelas, certo? Vou dizer que de fato elas são, e a prova que a gente vai fazer aqui vai ser por absurdo, certo? Então, eu vou dizer de fato, suponhamos, por absurdo, que x e a não são paralelos. Que x e a, vamos supor que, por absurdo que x e a não sejam paralelos, né? Então, se elas não forem paralelas, a gente já está no caso em que elas não são coplanares, certo?
Então, elas não são paralelas e... desculpa, na prática, elas são paralelas, né? O que não são coplanares é as retas A e C, me perdoe. Mas essas retas X e A, elas vão ser coplanares e por que que vão, né? Lembra que a reta X é a interseção entre aqueles planos gama e alfa. E a reta A, a reta A aqui, a reta A, ela determina, né? É uma das retas que determina esse plano gama. Eu vou ter aqui no desenho para ficar claro até para mim também. Essa reta A, ela determina esse plano gama, porque esse plano gama ele é determinado pela reta A e pelo ponto P. A reta A determina esse plano gama. E a reta X, ela é, por hipótese, a interseção entre gama e alfa. Então, tá. Então, pelo fato da reta X ser a interseção entre gama e alfa, eu tenho que o X está em gama. E pelo fato da reta A ser uma das retas que determina o plano gama, né? Porque o plano gama ele pode ser determinado pela reta A e pelo ponto P, A também está em gama. Então, eu tenho que X e A são coplanares. A gente está supondo, por absurdo, que elas não são paralelas. Então, como elas são coplanares, mas não são paralelas, nesse caso, elas têm que ser concorrentes. Então, por conta disso, a gente vai ter X e A concorrentes, certo? É exatamente isso. Então, vamos continuar aqui. Então, de fato, suponhamos por absurdo que X e A não sejam paralelas, uma vez que X e A são coplanares. Isso é, pessoal, a gente viu lá, acompanhando no desenho, que X ela está contida naquele plano gama, e eu tenho que a reta A também está contida em gama. Elas são coplanares, tá? Então, uma vez que elas são coplanares e não paralelas, né? E não paralelas, temos que X e A são concorrentes. Beleza, então eu vou pegar e denominar, por exemplo, de Q o ponto de interseção entre X e A, certo? Então, seja que o ponto de interseção entre X e A, né? Beleza. Nesse caso, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Vou dizer daí você vai ter esse ponto Q, então, pertencendo à reta X, e eu sei que a reta X ela está contida naquele plano alfa, porque, por hipótese, a reta X é a interseção entre o plano alfa e gama, certo? Como x é a interseção entre alfa e gama, em particular, eu tenho que x está contido em alfa. Eu tenho também que Q pertence à reta A, e eu sei que a reta A está contida no plano beta, porque o plano beta ele é determinado pelas retas A e C, certo? O plano beta é determinado pelas retas A e C. Como ele é determinado pelas retas A e C, em particular, eu sei que a reta A está contida nesse plano beta, certo? Tudo bem. Então, nesse caso, observe o seguinte, ó. Vou colocar separadinho mesmo. Nesse caso, como Q pertence a x e x está contido em alfa,
eu sei que o meu ponto Q ele está dentro desse plano alfa, né? Obviamente. E pelo fato do x, do Q pertencer a A e A está contido em beta, eu sei que esse ponto Q ele pertence a esse plano beta. Então, a gente tem que esse Q vai pertencer à interseção entre alfa e beta, certo? Então, aqui a gente tem que o Q pertence à interseção entre alfa e beta, né? E, nesse caso, a gente sabe que, na realidade, a interseção entre esses planos alfa e beta vai ser aquela reta C, certo? Como a gente já tinha comentado antes. Ó. A interseção entre alfa e beta vai ser a reta C, uma vez que o plano alfa é determinado por B e C, o plano beta é determinado por A e C, a interseção entre alfa e beta vai ser a reta C, certo? Então, vou voltar aqui. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, né, separado, né? Então, uma vez que Q pertence à interseção entre alfa e beta, e eu sei que a reta C é alfa interseção beta, né? A gente vai ter que essa reta C, ou a gente vai ter que esse ponto Q, melhor dizendo, ele vai pertencer a essa reta C. Que está na interseção, o C é a interseção, então eu sei que o Q pertence a essa retinha C. Então, eu já sei, por hipótese, que esse Q ele pertence, por exemplo, ao A aqui, porque o Q está na interseção entre X e A. Agora eu sei que o Q pertence a C, certo? Então, na prática, o Q pertence à interseção entre A e C. Daí, o Q pertence à interseção entre A e C. Pronto, só que isso aqui é um absurdo. Porque, por hipótese, as retas A e C são paralelas, certo? E distintas. É um absurdo, pois, né? A é paralela a C com A diferente de C. Então, é justamente um absurdo supor que X e A não sejam paralelas, certo? Então, logo, né, as retas X e A são paralelas. Eu vou colocar aqui. Mais para cá. Logo, né, a gente tem que X é paralela à reta A. Certo. Beleza. Continuando aqui, eu vou afirmar agora que essa reta X aqui, a gente já afirmou e provou que essa reta X é paralela a A. Agora eu vou afirmar que essa reta X é paralela a C e a gente também vai mostrar isso, certo? Vamos lá, então. Continuando aqui onde eu estou escrevendo esse momento da prova, eu vou dizer afirmamos que X é paralela a C. Eu vou provar isso aí também por absurdo, certo, pessoal, com vocês. Então, vamos lá. De fato, suponhamos, por absurdo, que C não seja paralela a X. Daí, lembre o seguinte, ó. Lembra que essa reta C aqui,
ela... por exemplo, essa reta C aqui, ela é uma das retas que determina esse plano alfa, né? O plano alfa é determinado por B e C. Então, eu sei que C, ela está em alfa, né? C está contida em alfa. Lembre também que essa reta X, por hipótese, ela é a interseção entre alfa e gama, certo? Lembra que essa reta X aqui... Deixa eu pegar aqui. Onde é que eu afirmei isso, certo? Foi lá em cima, né? Essa reta X foi bem aqui, ó. Essa reta X aqui, ela é a interseção entre alfa e gama, né? Porque alfa e gama só tinha esse ponto P de interseção por hipótese, então a gente afirmou que na prática alfa e gama vai ter essa reta X como interseção. Tudo bem, então voltando aqui para o desenho, mais uma vez eu digo que a reta C está contida em alfa, porque o plano alfa é determinado por B e C, e a reta X está contida em alfa, porque a reta X é a interseção entre alfa e gama. Então, eu também tenho que X está contido em alfa. Então, nesse caso, a gente tem que as retas C e X são coplanares. A gente está supondo, por absurdo, que C não é paralela a X. Então, já que elas não são paralelas e são coplanares, elas têm que ser concorrentes. Se elas são concorrentes, existe um ponto de interseção entre C e X. Beleza? É isso que eu vou escrever agora na nossa prova, certo? Vamos lá para cima, escrever isso que eu acabei de afirmar. Vamos lá. A gente tem o seguinte. De fato, suponhamos por absurdo que C não seja paralela a X, daí, né? Como C e X são coplanares, de fato, né? A gente mostrou ali, acompanhando o desenho, que C está contido em alfa e X está contido em alfa. Elas são coplanares. Daí, como C e X são coplanares, e não são paralelas, né? Temos... Opa, vou botar de azul aqui. Elas vão ser concorrentes, então a gente vai ter que existe. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de R, o ponto de interseção entre C e X. Eu vou dizer aqui, daí a gente vai ter o seguinte, olha. Você vai ter, então, que esse ponto R, ele pertence à reta X, e você tem que essa reta X, pessoal, lembra lá que ela é a interseção entre alfa e gama. Então, eu tenho que esse X está contido em gama. Então, se o R pertence a X e o X está contido em gama, é porque o R pertence a gama. Se o R pertence à reta C, agora, porque o R está na interseção entre R e C, e eu sei que a reta C, lembra lá que a reta C, em particular, ela é uma das retas que determina esse plano beta também, né? O plano beta é determinado pelas retas paralelas A e C, certo? Então, em particular, eu tenho também que a reta C pertence, desculpa, a reta C está contida no plano beta, certo? Então, voltando aqui, ó, eu sei que R pertence a C e eu sei que C está contida no plano beta. Então, é porque R também pertence ao plano beta. Então, obviamente, você vai ter que esse R aqui, né? Esse ponto R, ele vai pertencer à interseção entre beta e gama. Beleza? Agora, a gente tem o seguinte, ó. A interseção entre esses planos beta e gama aqui,
vai ser essa reta A. Por quê, né? Vamos destacar aqui. Lembra que esse plano gama, ele é determinado por P e A, então A está em gama. E eu sei que esse plano beta é determinado por A e C. Então, A está em beta também. Então, eu sei que essa reta A está na interseção entre beta e gama, mas a gente já sabe que a interseção entre dois planos é uma reta única. Então, é porque a reta A é a própria interseção entre beta e gama, certo? Então, vou dar esse fato ali em cima. Então, vou dizer aqui, ó, você vai ter que a reta A é a interseção entre beta e gama, né? Como a gente acabou de comentar. E eu sei que esse R aqui pertence à interseção entre beta e gama. Então, é porque esse R, esse ponto R aqui, ele vai pertencer à reta A. Então, esse ponto R, ele pertence à reta A e ele pertence à reta C, né? Então, a gente chegou num novo absurdo. Daí, né? R pertence à interseção entre A e C. É um absurdo, novamente, né? Porque as retas A e C, elas são paralelas e distintas, né? Absurdo. Pois A é paralela a C com A diferente de C. Beleza, então, na prática, a gente supôs por absurdo que C não é paralela a X. Chegamos, de fato, no absurdo, então é porque C é paralela a X, certo? Então, vou dizer o seguinte, ó, desse modo, a gente tem, né, que C é paralela a X. Ou que X é paralela a C, enfim, tanto faz. Então, a gente fica com o seguinte, ó. Vamos recapitular tudo agora. Portanto, fechar nossa prova. O ponto P, né, ele pertence às retas B de bola e X, né? Esse ponto P aqui, ele pertence a essa reta B e a esse ponto X. A gente tem o seguinte, ó. A gente sabe que essa reta B aqui, essa reta B aqui, pensar, ela é paralela a essa reta C. É assim que eu vou argumentar. Essa reta B, ela é paralela à reta C. E ela passa por esse ponto P. Essa reta X, ela também é paralela à reta C e passa por esse ponto P. Então tá, agora eu vou usar o postulado das paralelas. Olha, a gente sabe pelo postulado das paralelas que, dado um ponto e uma reta, existe uma única reta que passa por esse ponto e é paralela à reta dada. A gente está vendo aqui, né, a gente concluiu que tanto a reta... A gente já tinha na prática que a reta B era paralela à reta C por hipótese, e a gente provou agora que a reta X também é paralela à reta C. Ambas essas retas B e X são paralelas à reta C e passam pelo ponto P. Então, é porque, na prática, B é igual a X. Né? Era o que a gente não poderia afirmar antes, mas agora provamos. Então, vou escrever isso lá. Portanto, P pertence às retas B e X, que ambas, né? P pertence às retas B e X, ambas, vou colocar assim, paralelas a C.
Então, aquele ponto P pertence a essas retas B e X, ambas paralelas a C. Logo, né, pelo postulado das paralelas, a gente vai ter que a reta B vai ser igual à reta X. Certo? Tá, provamos que a reta B é igual à reta X. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Como? A gente também provou isso, né? Como a reta A é paralela a X, a gente provou isso anteriormente. Como a reta A é paralela a X e essa reta X é igual à reta B, aí sim a gente tem, finalmente, que A tem que ser paralela a B, certo? Como a gente queria demonstrar. Então, como eu disse, olha, ela é uma prova bem bonita, muito bem elaborada, né? E, basicamente, a gente finalizou todos os casos possíveis. Lembra que a gente começou provando esse teorema para o caso das retas serem iguais, depois para as retas serem distintas e coplanares, e a gente acabou de finalizar o caso das retas serem distintas, né, e não coplanares. Então, a gente colocou todas as formas e, de fato, provamos esse teorema da transitividade das retas paralelas, que se duas retas são paralelas a uma terceira, então elas são paralelas entre si. Beleza, pessoal? Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais. Valeu!